Pessoal, hoje eu vou fazer um review um pouquinho diferente. Ao invés de um filme, eu vou falar de um livro, mas é um Harry Potter, né? Então tá perdoado. Chegou às livrarias na semana passada a edição em inglês de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é o roteiro da peça de teatro que está em cartaz em Londres e que foi considerada pela J.K. Rowling como a 8ª história oficial de Harry Potter. 8ª e última, como vocês já sabem. O curioso é que esse não é um romance como os outros 7, mas sim um roteiro. Então, vamos ajustar essas expectativas aí. Em primeiro lugar, esse não é um livro da J.K., ou seja, não tem aquele estilo literário com o qual a gente está acostumado dela. Então não tem aquelas longas descrições de cenários super sinistras e com toda aquela atmosfera e tudo mais. Não tem aquela sutileza para descrever os sentimentos e as impressões dos personagens. E você não sabe também o tempo todo o que os personagens estão pensando. E nem deveria. E aí é que vem o segundo ponto. Afinal, aqui não é literatura, é teatro. Então o que falta em narração sobra em diálogos. E são os diálogos que vão fazer você imaginar as cenas e se colocar ali dentro. E é uma experiência muito diferente de ler um livro, um romance mesmo. Porque você consegue imaginar as cenas e não simplesmente se colocar naquele universo, é uma coisa muito mais visual. É claro que no processo você acaba perdendo algumas coisas, então esse livro não tem tanta atenção aos personagens secundários, nem às tramas secundárias que a J.K. dava tanta atenção nos livros dela, sempre tinha um monte de coisas acontecendo ali. Dessa vez não, é muito mais focado numa narrativa só, numa história só, em poucos personagens. Mas o coração não se perde, então a aventura não se perde, como eu digo, você tem um foco muito maior na ação e também não se perdem as relações entre os principais personagens. Então, ao invés de você contar a história pelas impressões deles, pelo ponto de vista de um protagonista ali, não, você conta a história pelas relações entre eles, pelos diálogos e, enfim, por essa ação mesmo. Os cenários são descritos só no que é realmente necessário, então você tem o que seria visível no palco realmente, e aqui eles são muito mais funcionais do que realmente contemplativos. Então, ou eles servem para realmente situar o leitor no espaço, mas de uma forma mais simples, sem muitos detalhes, você não tem aqueles detalhes minuciosos, ou para criar um clima. E outra diferença que você pode sentir nesse livro, você provavelmente vai ter um certo choque, é com a passagem temporal, que é um pouquinho brusca, especialmente no começo do livro, que passam 4 anos assim, voando, você tá começando a se envolver com aquela situação e tal, de repente já tá em outra, já tá em outro lugar, outro tempo e tudo mais. Mas acalme-se, é assim mesmo, é linguagem de teatro e nesse caso ela funciona. Falando tudo isso, você pode até pensar que a leitura não é gostosa, mas eu vou te contar uma coisa. Eu li isso daqui em 3 noites só porque eu tava enrolando, porque dá pra ler numa sentada fácil. O texto flui exatamente que nem os outros livros que a gente lia super rapidinho, não queria parar, não queria desgrudar e tal. A sensação é exatamente a mesma. Eu acho que talvez seja por causa da dosagem de magia, fantasia e da humanidade dos personagens, que era uma coisa muito forte na J.K. Você se identificava muito com os personagens dela e isso acontece de novo aqui. Então, por exemplo, quando você reencontra os personagens antigos, o Harry, Ron e a Hermione, é como se você nunca tivesse deixado de ler sobre eles, ler histórias deles. É como se reencontrasse velhos amigos, retomasse a conversa exatamente onde parou. E a identificação é assim, imediata. Você sabe que são eles, você saca até os defeitos deles, que fazem eles até um pouco mais próximos, mais íntimos. Agora, eu vou deixar meu lado Potterhead de lado só um pouquinho, para fazer uma crítica não tão positiva assim ao livro e notar uma coisa que é muito importante, que me incomodou um pouquinho, que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada segue uma tendência muito forte atual de fazer reboots de clássicos, então apelar um pouquinho mesmo para nossa memória afetiva de um jeito meio fácil. Então o que ele faz? Ele recupera uma estrutura conhecida, até uma história parecida, alguns elementos muito parecidos, traz de volta os personagens queridos, agora em papéis coadjuvantes ou de mentores e tal, e introduz uma nova geração de personagens para cativar um novo público e, enfim, dar um novo início para essa história aí, mas sem se esforçar muito em criar uma aventura muito diferente. Não, os elementos são muito parecidos. Então, nessa aventura a gente tem uma viagem a Hogwarts, ali no trem, alguma coisa acontecendo nessa situação, tem uma situação com o Polissuco no Ministério da Magia, sonhos com Voldemort, enfim, tem até virar tempo.
e um bando de jovens, crianças, adolescentes aí salvando o mundo meio sem saber o que estão fazendo. Mas existem duas grandes diferenças entre esse livro e os anteriores. Bom, a primeira delas é que aqui a gente tem viagem no tempo. E uma viagem mesmo, assim, direito à ficção científica, realidades paralelas, grandes consequências. E a segunda diferença principal para mim é que tem um tema central nesse livro que não poderia ter em nenhum dos outros, que é o tema da paternidade, é a relação do Harry com o filho do meio dele, que é o Albus Severus. Vocês devem se lembrar dele, né? Como esquecer desse nome, o Albus Severus, que apareceu no final do último livro, no final do último filme, aí entrando na plataforma 9 3/4 com medo de ser sorteado para Sonserina. Pois bem, a história gira em torno dele, que não consegue lidar muito bem com o fato de ser filho do bruxo mais famoso de todos os tempos e todas as pressões que vem com isso, e do seu melhor amigo, que adivinhem quem é? Scorpius Malfoy, filho do Draco. E vocês não vão acreditar, ele é o mais fofo de todos os tempos, vocês vão amar esse personagem, ele é o mais querido, todo mundo termina o livro amando ele. E o mais absurdo é que a filha da Hermione nem é tão legal. Olha só, J.K. Rowling, como sempre, surpreendendo a gente, encontrando beleza onde ninguém espera. Bom, isso é tudo que eu vou contar pra vocês sobre a história, não vou revelar mais nada. Eu quero que vocês leiam e depois contem pra mim o que acharam do livro. Isso aí depois a gente discute um pouquinho mais. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada chega às livrarias em português no dia 31 de outubro.